aqui mais uma vez para falar sobre mais uma mulher da Bíblia. Na verdade, essa mulher de hoje faz parte da mesma história do vídeo de ontem. Nós vamos falar sobre Orfa. Orfa foi uma das noras de Noemi. Como nós vimos no último vídeo, Noemi e Elimeleque, seu marido, foram para a terra de Moabe, fugindo de uma fome que havia em Israel, com seus dois filhos, Malom e Quilion. Elimeleque morreu e Noemi ficou cuidando dos filhos. Os filhos cresceram e se casaram com duas moças moabitas, Ruth e Orfa. Porém, os dois filhos, Malom e Quilion, também morreram, e então Noemi decide voltar para a terra de Israel, porque ela era fiel a Deus, ela seguia os princípios da lei de Moisés e ela foi ser amparada pelos seus parentes, porque afinal de contas ela estava sozinha na terra de Moabe. A princípio as duas noras a seguiram, a acompanharam, mas em determinado momento do caminho, Noemi pensa melhor e faz uma advertência às duas, dizendo que nenhuma delas precisaria acompanhá-la, porque afinal de contas elas eram viúvas, elas tinham liberdade para ficar na sua terra, voltar para a casa dos seus pais, se casarem novamente, terem uma família. Ruth escolheu seguir com Noemi, e sobre ela nós vamos falar no próximo vídeo. Mas Orfa decidiu então separar-se das duas e voltar à sua casa, a casa dos seus pais. Nós não podemos julgar a escolha de Orfa. Afinal de contas, Noemi disse a elas que ela não teria mais filhos. E ainda que ela tivesse, demoraria muito tempo para eles terem idade adulta de se casarem com as duas. Mas nós vemos que Noemi era uma excelente sogra. As duas moças gostavam muito dela. Mas olhando a decisão de Orfa de voltar, nós podemos parar e pensar sobre alguns pontos. Noemi era uma boa mulher, uma boa sogra, e ela era fiel ao Deus de Israel. E ela ensinou isso às suas noras, as duas. Ruth escolheu permanecer com ela, abandonar a sua família, abandonar a sua cultura moabita, abandonar a sua religião e seguir com Noemi, porque ela entendeu a verdadeira fonte de vida que era o Deus de Israel. E ela não teve medo de um futuro incerto, ela acompanhou Noemi. Já Orfa foi uma mulher inconstante na sua fé. Talvez ela não conhecesse pessoalmente o Deus de Israel que Noemi tanto falava a elas. E ela duvidou. Ela escolheu o certo, que era uma vida ao lado dos seus familiares na sua própria terra, do que o duvidoso, que seria ir para uma terra de Israel apenas pela fé e saber que o Deus de Israel cuidaria delas. Então essa é a questão e a diferença entre as duas noras. Eu pergunto para você, será que a sua posição nas circunstâncias da vida tem sido a posição de Orfa? Será que você tem tido uma fé vacilante? O nosso Deus é um Deus totalmente poderoso e Ele é capaz de cuidar de cada uma das nossas necessidades, independente daquilo que tenha ocorrido na nossa vida. Por mais que a nossa situação seja uma situação de desvantagem, nós temos um Deus todo-poderoso que trabalha em todas as coisas e faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Que você tenha essa fé em Deus e não seja vacilante, como Orfa foi nesse sentido. Bom dia, Deus te abençoe.